Estamos de volta para falar sobre as leis da constelação. Quem ainda não viu o primeiro vídeo, clica aqui no card para você assistir e entender do que a gente está falando. Então corre lá, assiste o primeiro vídeo que eu vou ficar aqui esperando. As três leis é basicamente leis universais, ou seja, elas atuam mesmo você não acreditando nelas, como por exemplo é a gravidade. A gravidade tá aí, você não precisa acreditar na gravidade, mas aí Se você pular, você cai, exatamente. Isso são as três leis, elas são observadas, não é lei que o Bert chegou e falou assim, vou inventar umas leis aqui para ver se funciona, funciona, vou manter. Não, ele foi observando e aí ele chegou a essa conclusão. Então são três leis que regem todos os relacionamentos. A primeira lei é o pertencimento, a segunda lei é a hierarquia e a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Claro, se eu for também, dá para fazer um vídeo de cada lei aqui específico para aprofundar, porque elas são muito profundas. Sim. O que eu vejo hoje, a maioria dos terapeutas, a grande maioria dos terapeutas são muito rasos. As pessoas chegam com uma questão, ele vai ressignificar alguma coisinha e tá tudo certo. As pessoas estão muito rasas hoje. As pessoas estão muito rasas. Tem o tesão do conhecimento, né? Que é aqui, é o tanto de coisas que você conhece e para baixo o quanto você aprofunda em cada uma delas. Exatamente. Hoje as pessoas conhecem muita coisa, mas se aprofundam muito Exatamente. pouco. Então, quando eu digo pertencimento, vamos falar do pertencimento. Bert diz, né, que a primeira lei, que é a lei do pertencimento, é tudo pertence. Nada pode ser excluído. Alerta de polêmica, que aqui todas essas leis, todas não, mas pode ser que uma lei ou outra te cutuque. Vai cutucar. Vai cutucar. Mas o que acontece? Cutuca por quê? Porque as pessoas pegam o que eu tô falando, pegam o que tá escrito nos livros do Bert. Traz pra dentro. Por exemplo, Bert, aqui tem um monte de livro do Bert. Bert não escreveu livro. Pelo menos eu não conheço. Desculpa se ele escreveu algum, eu não conheço. Todos os livros que eu tenho do Bert são transcrições. Ou seja, algum seminário, algum curso que ele estava dando e alguém foi lá e transcreveu o que estava acontecendo ali, naquele momento. Quando ele fala alguma coisa, ele está falando especificamente para um caso, né? Existem algumas regras, algumas leis que ele vai falando, isso acontece desse jeito, isso acontece de outra forma, mas quando ele coloca, ele está colocando especificamente num caso, né? Então a lei do pertencimento significa que tudo pertence, nada pode ser excluído. E quando eu digo tudo pertence, eu estou falando numa questão terapêutica, não numa questão social. Eu não tô falando pra você, por exemplo, tudo pertence, significa que o assassino da minha mãe pertence? Sim, ele pertence e não tô falando pra você ir lá e amar ele e pegar ele pela mão e falar, você pertence, vem aqui junto comigo. Não, uma coisa é uma abordagem terapêutica, outra coisa é uma abordagem social, não tem nada a ver. Vamos pegar um casinho mais simples. A ex do seu atual. A ex do seu atual. Então, vamos lá, tudo pertence. Quando eu digo tudo pertence, é que numa estrutura sistêmica, tudo tem o seu lugar. Tudo tem o direito de ter o seu lugar. Se existe, se foi conectado, se faz parte do seu sistema, significa que tem um lugar específico daquela pessoa ali naquele sistema. Se essa pessoa for excluída, quando um lugar está vago e alguém tem que... o sistema se molda para que aquele lugar vago seja preenchido, há compensações dentro daquele sistema, porque não, como eu disse, né, no começo, tudo pertence. Então o lance de tudo pertencer é muito drástico quando eu falo isso para as pessoas ficam muito à flor da pele, principalmente terapeutas que não conhecem essa abordagem, que são terapeutas mais racionais, principalmente da hipnoterapia, que são terapeutas que usam muito a mente. Tudo pertence. Aí você fala mas o meu pai não existe. Não existe não, né? Porque senão você não estaria aqui. Mas o meu pai, quando eu era novo, ele foi embora e foi embora e deixou minha mãe sozinha, então ele é um traste, e aí você nega o direito dele de ser pai. Quando eu digo que tudo pertence, significa que você tem um pai e ele tem um lugar ali. Não confunda pai como pai e pai como comportamento do homem. São duas coisas diferentes. Você pode não concordar com o comportamento do seu pai. O que você não pode não concordar é que ele é seu pai. Ele é o seu pai, e se ele não tivesse existido, se ele não fosse seu pai, você não estaria aqui. Começa por aí, né? Então tem um contexto muito mais profundo ali dentro. Então quando eu falo assim, meu pai batia na minha mãe, eu não aceito isso. Quando você diz, então ele não merece estar na minha família e coisa e tal. Então uma mãe que separa do pai e fala, olha, não seja igual ao seu pai, porque ele é um bêbado assensado, ou ao contrário, né? Tem a separação, o pai chega pra pessoa e fala, sua mãe é isso, aquilo, não seja igual à sua mãe, que nega, né, o direito dela pertencer. Entenda, o comportamento dos pais não é nem da sua alçada, porque você é filho, né? A gente vai chegar ali. Não é nem da sua alçada, mas eu não tô falando do comportamento dele. Você pode não concordar com o comportamento dele. O que você não pode, como eu disse no começo, é excluir ele e tirar o direito dele pertencer aonde ele pertence.
Porque eles estavam ali, né? Quando começou, antes de você nascer, você só nasceu porque eles estavam ali. Porque é isso. É isso. Porque é isso, é o que é, exatamente. É o que é. Então não existe esse negócio de ex-bom é ex-morto. Porque... Não existe ex. É. Não existe ex. Esse é o ponto. Todas as pessoas que passaram na sua vida, elas puderam... vamos supor, mas o meu ex me batia e era um escroto e me traía e tudo mais. Não estou falando do comportamento dele. Estou falando que ele passou na sua vida, você teve uma experiência com ele e você só é a pessoa que você é hoje, você só tem a consciência que você tem hoje, porque essa consciência fez parte... Aliás, essa experiência fez parte da sua história de vida, né? Então, essa experiência de do seu ex ter te agredido, também não pode ser excluída. Também não, faz parte, porque parte. isso te fez crescer de alguma forma. Exatamente. Você pode ressignificar, você pode aprender a lidar melhor com aquilo que aconteceu. O que você não pode, no sentido de não deveria, porque poder você pode, ser livre para fazer o que você quiser, é simplesmente excluir aquele fato e não olhar para aquilo. Porque quando você exclui, você fala, não, meu ex me batia, então eu não olho, mas esqueci, ele não existiu. Junto com o fato, você exclui todo o aprendizado. Você exclui tudo. Quando você exclui, quem é terapeuta sabe disso. Quando algum cliente exclui alguma coisa, essa coisa vai ficar voltando na sua vida até que você lide com aquilo. Quando eu digo lidar, não é meu ex, você me batia, vem cá comigo agora, vamos andar. Não, não é isso. Como eu disse, o comportamento é o comportamento, aconteceram coisas que magoaram, que machucaram, e você vai ter que aprender a lidar com isso. O que não pode é a exclusão do sentido, não quero olhar para isso. Isso aqui não existiu. Isso é um problema, né? Esse tipo de exclusão é um problema. Sim. Primeira lei. Primeira lei. Começamos bem. Essa lei, inclusive, a gente fala de pessoas, né? Exemplos de exclusões. Idoso, o vovozinho lá ficou velho e joga no asilo, homossexual que expulsa de família, usuário de droga que, né, você some da minha casa, né, várias coisas, doente, pessoa ficando muito doente. Isso são exclusões meio óbvias. Existem outros tipos de exclusões que são muito mais profundas. Por exemplo, você é casado. Sim. Certo? Aline, um amorzinho, Aline. E aí, de repente, você se apaixona por outra mulher. Sim. Isso é impossível de acontecer? Não. Não. Vamos supor que você foi trabalhar num lugar lá, conheceu uma pessoa, teve uma convivência, acabou se apaixonando por essa pessoa. O que você faz? E aí? O que você faz? 99% das pessoas vai fazer o quê? Vai ignorar e vai falar, não, esquece. Algumas vai lá e vai trair, e outras, né, cada um vai ter uma reação. Quando você ignora, fala, não, eu me apaixonei, mas eu sou casado, então eu vou focar aqui, e ignora, você acabou de excluir. Olha quão sutil você excluiu uma pessoa que você se apaixonou. Sim. Isso é uma exclusão, vai gerar uma compensação no futuro, com certeza. Se não for com você, vai ser com seu filho. Enfim, o sistema vai trazer uma compensação. Polêmicas aí. Vai deixando aqui nos comentários. É que não dá pra gente aprofundar tanto nesse vídeo, mas, enfim, se tiver muitas perguntas, a gente faz outro e vai aprofundando mais. Eu vou deixar o canal do Mário aqui também, onde você fala mais profundo dessas leis. Né? O canal tá meio... Tá devagar. Não, ele tá parado, mas em março a gente volta. Março tá chegando, né? Tá aí. Mas já tem conteúdo lá pra assistir. Tem. Segunda lei. Hierarquia. Segunda lei, hierarquia. Essa é bem simples. O que veio antes é mais importante do que o que veio depois. Precede o que veio depois. Sim. Eu digo mais importante, não estou dizendo melhor, superior, não é nada disso, né? Não é mais fodão nem nada. É mais importante. Por que é mais importante? Porque se não tivesse acontecido, você também não existiria. Por exemplo, meu avô é mais importante que meu pai, que é mais importante do que eu. Por que meu avô é mais importante que meu pai? Porque se meu avô não existisse, meu pai também não. É tipo uma coisa meio óbvia. Consequentemente, eu também não. Quem veio antes é maior do que quem veio depois. Ou seja, meu avô é maior que meu pai é maior do que eu. Perto do meu pai, eu sou pequeno. Sim. Né? Essa é a nomenclatura que a gente usa. E é basicamente isso, é uma hierarquia. O que aconteceu antes precede o que veio depois. E aí a gente junta com aquilo que a gente falou de o que é... o que meu pai fez não é da minha alçada. Não é. Primeiro que, gente, entende uma coisa, seu pai e sua mãe não te devem nada. Eles te deram a vida, fim. Eles não te devem mais nada. Claro, quando você é um bebê, quando você é uma criança, eles têm a obrigação de cuidar de você, de te prover alimento. Mas caso, vamos supor, mas meu pai era um bêbado e fugiu de casa. Tudo bem, ele não te deve nada. O que eu quero dizer é isso. Sim. Mas olha que absurdo que o Mário tá falando. Não tô falando de moral aqui. Eu não tô falando que moralmente é aceito ou não. Eu estou falando numa abordagem terapêutica, falando numa abordagem do que é. O sistema é o que é. Então aqui é a moral, né? Não tem moral social. Moral social é simplesmente um jeito de você achar o que é certo ou errado, de pegar suas dores internas e jogar pra fora e cuspir nos outros. Vamos, um exemplo que você dá que é muito bom, falando de moral e de sistema, para você vai ficar muito claro. O mafioso.
Vamos supor que a minha família seja uma família de mafiosos. Isso é consciência pesada e consciência leve, né? No sentido de colocar a moral no negócio. Você acha que ser mafioso é uma coisa legal ou ruim? Alguns loucos vão falar, porra, legal pra caramba, mafioso, né? E tudo, Yakuza. Andar com o cabelinho no gel. Então. Mas a maioria das pessoas vai falar que é um absurdo, que são criminosos e não é legal. Sim. Se a minha família é uma família de mafiosos e eu começo a não ser mafioso, começo a querer ter uma vida civilmente, moralmente correta, eu vou me sentir mal. A minha família vai me pressionar e eu vou sentir que eu estou fazendo o errado. Porque tudo à minha volta, aquilo é o certo. E mesma coisa ao contrário. Se minha família é uma família certinha e eu começo a querer ser bandido mafioso, eu vou me sentir mal da mesma forma. Sim. Né? Assim como a terapia é individual, a moral é individual. A moral é individual, exatamente. E a gente vê muito isso hoje na nossa guerra política, né? Tem gente que fala, você é um absurdo que você está fazendo por causa disso, disso, aquilo, mas para aquela pessoa não é um absurdo. Porque o meio que ela foi inserida, né? A consciência individual, consciência familiar e consciência coletiva, cujo qual ela é inserida, não diz que é ruim. Então você pode gritar, você pode espernear, você pode botar fogo num prédio, falar, você tá errado. Pra ele não vai estar. E não adianta você gritar, não adianta. Tá ligado? Enfim. Antes de a gente ir para a próxima lei, vamos falar um pouquinho disso, dessas consciências que a gente está inserido. Sim, nós temos 3 consciências. Nós temos a consciência individual, a consciência familiar e a consciência coletiva. Consciência individual é a nossa consciência individual. Consciência familiar é a consciência da nossa família, ou seja, onde a gente é inserido, nosso sistema primário. Você é um fato que está se apresentando para mim. Entenda, você é neutro. Todos os fatos que apresentam-se para você são neutros. Quando você se depara com aquele fato, eu me deparei com você, pum! O que eu faço? Eu olho para trás e consulto a minha consciência individual, consulto a minha consciência familiar e consulto a minha consciência coletiva. Com base nessas 3 consciências, algumas delas, ou várias, ou todas, enfim, vai me dar uma informação e dizer aquilo que está se apresentando é isso. E aí eu nomeio você. Rótulo. Então você se apresentou neutro. Eu peguei uma referência das minhas consciências e, você é isso. Só que a outra pessoa que tem 3 consciências totalmente diferentes das minhas, ou seja, pessoal, familiar e coletiva dela, vai olhar pra você e vai ter um outro rótulo, vai ser uma outra coisa. Então não adianta você querer brigar pra pessoa... por exemplo, feminismo, machismo, direita, esquerda, você não pode fazer isso porque é ruim pra todos. Pra ele não é. E não é você gritando que vai fazer com que ele mude de opinião. Sim. Porque ele tá através das referências das consciências dele. E uma coisa que eu queria falar também que é interessante nesse lance da hierarquia, né? É muito importante você entender que a hierarquia, ela tem uma regra. Por que ela tem uma regra? Não. Ela é uma regra, mas ela tem um propósito. Por que ela existe? Por que a hierarquia existe? Porque é como se fosse o fluxo da vida. Quando a gente fala de, por exemplo, vidas passadas. Se você pegar um religioso, né, de alguma religião espiritualista, vai pensar que são vidas que você viveu. Que eu vivi. Viveu, né? morreu. Vivi, morri, reencarnei e assim foi. Só que, ok, não tem problema. Legal, se você acredita nisso, show de bola, não tem problema nenhum. Pessoas que não acreditam nisso também têm um conceito de vida passada. Por exemplo, o meu vô viveu uma vida. E a vida dele se passou... para que meu pai vivesse a vida dele, que se passou, para que eu tivesse a oportunidade de viver a minha vida. Sim. Estou vivendo. Meu pai já é falecido, mas se meu pai não tivesse vivido a vida dele, eu não estaria aqui. Então foram vidas que se passaram para chegar até mim. A vida passou por eles para chegar até mim. Vidas passadas mesmo. Vidas passadas, exatamente. Então a vida passou e ela foi dessa forma que foi para chegar até mim. E hoje eu faço o que eu quiser da minha vida. Só que se eu não respeito o que veio atrás, eu perco força. Respeita a minha história. Respeita a minha história, exatamente. Então você não precisa concordar com os atos que os seus antepassados fizeram. Porque todo mundo que está assistindo aqui já teve assassino, teve estuprador, teve puta, teve, ladrão, teve tudo que é de ruim, né, que moralmente a gente acha horrível, seus antepassados foram. Você pode crer, todos. Então respeita a sua história. Então, porque imagina aqui, você, aí aqui vem 2, aqui vem 4. Aqui vem 16. E aí, E aí, se você for olhar para trás, é uma infinidade de pessoas. Então, teve. Não, teve. Certeza que teve. E aí quando você fala, não, isso não pode, isso é ruim, isso é errado, o comportamento, se você não concorda com o comportamento, ok. Mas quando você diz que uma pessoa não pode ser assim, você está excluindo a sua história. Você está excluindo as vidas que passaram até chegar a você. E aí você perde força. Não estou falando que você tem que concordar com aquilo, você só tem que entender que aquilo passou. Aquilo faz parte. E você olha
quando eu digo você olha com amor, é simplesmente o amor não é o lance de gostar muito, não é o amor de eu te amo. Isso não é amor, isso é outra coisa. Amor é você olhar e respeitar o que é. Tipo, não é você odiando vai mudar um negócio. Não, aconteceu dessa forma. Então quando você olha para aquilo e fala, ok, eu digo sim para tudo que aconteceu e a partir daqui eu faço o que eu achar melhor, você tem força para fazer tudo que você quer fazer para você ir pra vida. Quando você diz, não, isso não pode, isso é errado, você perde força porque, né, cara, pensa só, você é feito do material genético deles. Sim, foi Existe passando. memória genética, existe um monte de coisa que tá em você que veio de lá, entendeu? Então você acaba perdendo força. É porque você tá excluindo o que aconteceu e tá se colocando acima da hierarquia de quem veio antes. Exatamente. Então, você você quebra... É uma postura extremamente arrogante. Sim. Como se você fosse melhor do que quem veio depois. E não, você simplesmente é continuação de quem veio antes. Aliás, depois não, né? Antes. Ah, e perguntinha, né? Hierarquia, pra vocês entenderem aqui o lado maneiro da hierarquia. Eu tô casado, né? E a minha esposa tá grávida agora. Sim. E aí vai nascer a nossa filhinha, A Lívia. Lívia. A partir do momento que nasceu a nossa filha, qual que é o foco do casal? A resposta da galera é a Lívia, a Lívia. Todo mundo, né? Nasce o casal tá aqui, tem um filho, pum. Vamos no filho. É o foco do casal, você passa a ser o filho. Parabéns, o seu casamento acabou de acabar. Porque pensa, quem veio primeiro, o casal ou o filho? Do casal. Não estou dizendo pra você chegar do trabalho, deixar seu filho todo cagado lá e ver seu marido ou sua esposa. Não é isso. Eu tô falando que o foco precisa continuar sendo no casal. Por quê? Porque o filho se nutre dos pais. Pro filho, os pais são perfeitos do jeito que eles são. Eles nunca vão sofrer porque os pais estão com um determinado comportamento. Eles sofrem porque os pais não estão em harmonia. Então, quando os pais não estão em harmonia, eles começam a jogar essas frustrações em cima do filho e o filho não pode lidar com isso. Ele é pequeno para lidar com as questões dos pais, né? Então, mas o meu pai batia muito no meu filho. Qual era a dinâmica lá atrás que fez com que o pai fizesse isso, entende? E não tô passando pano para pai que bate em filho, não é nada disso. Vai ter que, né, nós vivemos em sociedade, eles têm leis, ele vai ser preso, enfim, isso é o certo, é o correto. O que eu quero dizer é, não adianta você achar que esse cara é um monstro sem entender qual é a dinâmica que faz com que isso aconteça. A questão de agressor, vítima, as posturas, né, de herói e tudo mais. Enfim. Fica para um próximo. Fica para um próximo, senão a gente vai embora até, né, nossa. Terceira lei. O papo tá bom, mas nós vamos continuar essa entrevista no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like para mostrar que você tá gostando desse conteúdo e compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos tirar o pessoal da zona de conforto.